eu não sei os dados atuais, né? O último agora. Mas, pelos últimos índices que eu tenho de conhecimento, o Brasil possui o maior número de cesárea no mundo, né? Cesariana, parto que é feito por maneira de indução, no sentido de uma operação. E eu resolvi fazer uma pesquisa aqui rapidamente, né? Quantos aqui nasceram por parto de cesariana ou de cesárea, que é a mesma coisa? A maioria normal? Nasceu por parto de cesariana, nasceu, né? Lá o médico cortou. Né? Quantos? Levanta a mão aí, não é pegadinha não. Tá, ok. Quantos nasceu por parto normal? Ok. Bastante gente, hein? Legal, hein? Agora, quanto que nasceu por parto normal, que não foi pelo médico, mas pela parteira? Aqui eu. Olha, menos pessoas. E quanto nasceu que não teve, foi parteira, não foi nada? Nasceu, estava lá no ônibus. Pá. Não tem isso também? Tem ou não tem? Cadê a Alessandra? A Alessandra também é assim. A Alessandra, eu fui lá, nasceu. Tem alguém aqui? Em alguma situação assim? Né? Maico? Foi no ônibus, Maico? Mas tem, olha que coisa assim, interessante, né? E já nasceu tocando, Maico? Então nós podemos ver que, ainda bem que aqui o índice tem sido muito assim, interessante, né? Que não é comum, né? Então, mesmo em condições normais de dar à luz, né, da via normal, muito se deve a essa operação por medo, né? No caso da minha família, eu perdi uma prima, né? Após ela dar à luz, ela morreu. Então, isso foi um tabu na nossa família, né? Outros têm a preferência pelo parto da própria cesárea, pelo histórico familiar. Todos tiveram, eu não vou esperar. Outros pela questão da ligadura das trompas, que eu acho um absurdo, né? Uma vez que hoje o homem pode fazer a vasectomia, mas por outras questões que eu não vou estar aqui em detalhe, induz a mulher a fazer esse parto, esse tipo de cirurgia, que ele poderia fazer de maneira simples. Sem contar a parte da medicina, né, dos próprios médicos. O que é mais fácil para o médico? Marcar uma data para te operar, e aí ele opera 2, 3, 4, 5, 6, 8 no mesmo dia. Ou esperar o parto normal, não sabe a hora, não sabe o dia. O que é mais fácil? A cesárea, né? Então, nós podemos observar, e aí o que tem a ver isso com a nossa mensagem? Muito a ver, né? Em todas as profissões ou funções que exercemos, nós seremos testados por Deus e tentados pelo mundo a desobedecer às suas leis. Então, guarda esse comentário que eu fiz, nós vamos depois entrar na mensagem, você vai entender. Então, nós, em todas as nossas funções ou profissões, nós somos testados por Deus ou tentados pelo mundo a desobedecer às suas leis. E aí nós temos duas opções. Quais são as duas opções? A primeira é a mentira. Diante de um fato, você pode resistir mentindo, ou então falando a verdade, ou melhor dizendo, usar de sabedoria. Porém, a questão da verdade, é importante falar um pouquinho sobre ela. A mentira, ela é altamente destrutiva. E o primeiro grupo que ela ataca, né, dentro da sociedade, dentro do sistema humano, quando você encontra uma pessoa que mente muito,
né? Ou que seja pouco, mas que seja algo que de extrema relevância, de algo que aconteceu dentro da sua família, ataca primeiro a confiança. E nós sabemos que a confiança é algo, querido, que é extremamente frágil. Mas a verdade também sem sabedoria é tão destrutiva quanto a mentira. E eu quero reforçar esse ponto. Às vezes nós ignoramos, achamos, colocamos no ranking os pecados maiores, né? Esse daqui não pode, e a mentira como algo tão pequeno, tão insignificante. E nós sabemos que diante de Deus não funciona dessa maneira, né? A mentira mais comum pregada entre os cristãos, qual é? É quando alguém pergunta que a pessoa não veio à igreja. Olha, eu não vi a igreja, que eu não estava passando bem. Mas a mentira, a pessoa se enrola tanto, que às vezes ele esquece, aí vai em um shopping, alguma coisa, tira uma foto. Ah, rapaz, você ficou bom. Aí quando você pergunta, mas eu vi você lá no shopping, você não sabe o que aconteceu, rapaz. Eu ouvi a mensagem online, e aquela mensagem falou comigo e Deus me curou. Olha como é que é um mentiroso. Ele vai inventar uma outra mentira, né? E você olha que está no semblante daquela pessoa, né? Muito claro, dizendo assim, estou mentindo. A mentira não é a única solução quando você não puder dizer a verdade. Se você não pode dizer a verdade, existem duas coisas que você pode fazer. Primeira coisa é ficar em silêncio, né? E aí, você gostou dessa comida que eu fiz? E aí? Quem é o homem corajoso aqui para falar para a mulher que não gostou? Silêncio. Tem um pastor que ele falou assim, olha, esse ouvido meu surdo do lado esquerdo é uma benção. Porque quando a minha esposa me pergunta, ele está sem o aparelho, ele diz, você sabe que eu não escuto direito, então, né? Não deixa de ser mentira, né? Mas ele falou assim, é uma benção, né? Ele de uma maneira muito cômica. Você pode ficar em silêncio, ou responder fazendo uma outra pergunta. E aí, você gostou da comida? Quanto tempo você gastou fazendo essa comida? Você demorou muito, hein? E aí você vai. E aí você não responde. Não tem pessoas assim que não respondem nada com nada? Você já viu? Então, essa é uma pessoa sábia. Jesus, ele usava muito desse instrumento. Os dois exemplos que vêm à minha memória é quando aquele jovem rico perguntou para ele, bom mestre, que faço eu para herdar o reino dos céus? O que ele vai dizer? Ele não responde, faz isso, dá dinheiro aos pobres. Ele fala assim, por que me chamas de bom? Quando Pilatos afirmou, fazendo essa pergunta, dizendo que ele era o rei dos reis, o que Jesus disse para Pilatos? Tu dizes. Ele não afirmou dizendo, eu sou. Então, veja, irmãos, não há justificativa para você mentir. Que você possa ser essa pessoa que aprenda a usar de sabedoria. Vamos fazer uma oração? E aí, enquanto isso, eu quero pedir aí o Daniel para já abrir em Êxodo, capítulo 1. Amém. Senhor, que nessa questão o Senhor possa nos ajudar, porque somos sempre tentados pelo mundo a desobedecer a Deus, e também testado pelo Senhor, se de fato nós confiamos nele ou não. E o que nós fazemos? Mentimos? Falamos a verdade sem sabedoria?
ou pedimos a sabedoria do Senhor, ou guardamos em silêncio, orando, para que Deus possa nos ajudar. Esse é o meu propósito nesta manhã, e de trazer essa mensagem à noite. Que o Senhor nos conduza através de graça, bondade e misericórdia. Amém. Durante um período, eu devia ter 36 ou 38 anos, a primeira vez que eu raspei a cabeça fazendo um voto a Deus, por uma questão de uma enfermidade familiar. Eu lembro só para dar esse exemplo, eu lembro de uma pessoa que me perguntou: posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Por que você raspou a cabeça? Você tem câncer? Que não era comum os homens rasparem a cabeça nessa faixa etária, e não era comum igual você vê agora. Eu não entrei em detalhes familiar, né? Primeiro eu perguntei para ele: por que você está me perguntando isso? Eu não fiquei em silêncio, não menti, dizendo que era moda, e aí ele começou a se abrir, dizendo: olha, eu tenho câncer, e eu te perguntei por causa disso. E aí foi onde eu entrei, dizendo, né, que foi um voto que eu fiz na época que a minha mãe soube que estava com câncer, e aí eu estava mantendo aquele voto que eu tinha feito com Deus, né? Que voto foi esse? Minha mãe não queria perder o cabelo, e eu falei: mãe, eu estou junto com você, né? E minha mãe usou de verdade sem sabedoria, falou assim: que coisa horrível, eu não vou ficar assim que nem você. E ela não ficou, mas o meu voto valeu, porque Deus não deixou que os cabelos dela caíssem, amém? E aí eu contei essa história para essa pessoa, e aí foi a oportunidade que eu tive para orar com o ímpio, né? Então, a gente precisa aprender que constantemente o sistema vai estar querendo impedir de você servir a Deus, e ao mesmo tempo também Deus permite para que você seja testado, né? Versículo 7, Êxodo 1, depois nós vamos para o 9 e 10, depois vamos para o 12, 13, 15 e 22. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, esse é Faraó dizendo, né? Para que não se tornem ainda mais numerosos. No caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Versículo 12 e 13. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Versículo 13. E os sujeitaram a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Poá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens dos reis do Egito, deixaram viver os meninos. Versículo 18, 19, 20, 21 até o 22. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso,
e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivesse suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A realidade, querido, que nós podemos ver, coloca para mim já Lamentações capítulo 3, a realidade que nós presenciamos diante dessa situação, que nós não somos impedimento para a maldade do mundo. É muito nítido, né? O pedido de Faraó, e depois ele toma uma decisão. Então, se nós não somos páreo para esse mundo, como nós podemos resistir? Nós podemos resistir e resistimos quando nós lemos esse texto, que tem um outro propósito, esse texto de Lamentações capítulo 3, mas ele se aplica bem ao que eu quero dizer. O que faz a gente conseguir resistir ao sistema desse mundo, que nunca vai ser favorável ao cristianismo. Bota isso na sua cabeça. Que nunca vai abrir condições para que a igreja prospere. Nunca foi assim, e ainda bem. Eu sempre tenho essa frase na minha mente. Vem muitas pessoas de outras profissões que servem ao projeto Coração Voluntário. E dizem: como que você mantém esse projeto? Eu, como a igreja, com tanto número de pessoas, com arrecadação tanto, não consigo. E aí eu digo: é a boa mão do Senhor. E esses profissionais que não são cristãos também não vão entender que é a boa mão do Senhor. E eu digo: olha, os voluntários, as pessoas da igreja, da comunidade, e aí eu começo a contar o testemunho de cada um. Tem pessoas que trazem bolo para vender, talvez você não sabe disso. Tem pessoas que trazem algum mantimento que não é cristão, entrega na igreja, e assim por diante. Se você começasse a participar, vir, né, e a trabalhar no projeto, e nós estamos precisando de pessoas para estar ali nos ajudando, você iria entender o que eu estou falando com mais facilidade. Então, elas ficam admiradas. Então, ou seja, Deus levanta as pessoas, mas também eu sou tentado constantemente. Pastor, você sabia que tem um projeto dentro do governo, já que vocês têm a associação registrada, que é separado da igreja, você poderia ter uma verba hoje de 2.000, de 5.000 por mês? Não é uma proposta tentadora, irmãos? Imagina, você precisando de dinheiro e diz: olha, eu posso fornecer isso para você, mas a que custo, né? E nós recusamos. Então eu vejo que aí em Lamentações capítulo 3, é o que deixa claro, o que dá resistência à igreja para manter esse sistema. Contra esse sistema, você não vai conseguir vencê-lo. Naturalmente, não vai. Você pode ver os políticos, as pessoas que se levantam, há um grupo, né, que domina, e nós sabemos o que a Bíblia fala sobre isso. Não se direciona a pessoa, mas são potestade mesmo, para aprisionar, para escravizar, né, as pessoas. Versículo 22, olha só: graças ao Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos o quê? Consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, primeira parte é essa. Se estamos aqui de pé, querido, essa graça tem que ser dada ao Senhor. Amém? E não somente isso, né? É uma batalha. E essa batalha requer força, essa batalha te desgasta. E Deus não somente te dá graça, olha que Ele dá mais ainda. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
há uma renovação a cada dia que você busca, a cada dia que você está clamando pelo Senhor. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está, aonde? Quero ouvir a sua voz, aonde está a sua esperança? Em Deus, nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui é falar um pouquinho sobre esse sistema. O sistema desse mundo tenebroso, ele age com sabedoria humana, que é maldade, inveja. O texto fala sobre astúcia, cobiça. Qual outra lista que você pode colocar? Mentira, mais o quê? Mais o quê, gente? Hã? Corrupção. Me ajuda aí. Maldade. Lá de trás, o pessoal lá de trás. Aí, o que vocês acham que esse mundo age? Com o quê? Hã? Infidelidade. Incredulidade. Quem dá mais? Hã? Falta de amor. Indiferença. Então nós podemos ver que o sistema, ele tem várias coisas, né? A hipocrisia, como é que é uma coisa absurda, né? Fala de algo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá, falando assim, você não acha que as bromélias é o causador de ter todas as dengues? Eu falei, é mesmo? Então você está querendo me dizer que acabando com as bromélias, vai acabar o mosquito da dengue? Eu falei, você tem cachorro? Tenho vários. Então, você sabia que o seu cachorro tem carrapato? E ele é o hospedeiro do carrapato? É mesmo? O carrapato não nasce no cachorro, não. E aí? Vamos matar todos os cachorros? A hipocrisia. Você mira algo que você detesta, que tem medo, e algo que você pratica, isso aí não. O que é isso? Você está pegando pesado. Então, se um homem tem a doença, e eu entrei porque eu queria falar isso, olha, o maior perigo na natureza humana se chama o ser humano. E o que fazer? Vamos exterminar todos? Aí eu lancei essa pergunta para essa pessoa que estava questionando, né, que as bromélias são hospedeiros. Eu falei, olha, você entra lá na Fiocruz e você vai ouvir dos biólogos o que eles falam sobre isso. Então, a hipocrisia também, né, é ou não é uma situação que nós estamos vendo aí nos dias atuais. Então, vamos ver agora a estratégia. Qual era a estratégia desse sistema aqui? Era não deixar o povo crescer. Essa era a estratégia. Eles eram em números menores. Um rei louco bota isso na cabeça de que eles podem crescer, se rebelar, e aí começa essa perseguição, né? Então, diminuindo o crescimento, o risco seria menor para eles, né? Com relação a deixar as meninas, isso aí é uma história que eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá? Mas vou entrar na parte do crescimento. Esse sistema, querido, não é diferente até os dias de hoje. Nós sabemos que para uma empresa ela crescer, ela precisa de linha de crédito. A igreja, ela é dentro do sistema da própria sociedade, ela é uma empresa. Ela tem que ter CNPJ, ela tem que cumprir várias regras que uma empresa tem, né? Mas ela não tem os mesmos direitos. Você sabia que a igreja ela não tem linha de crédito nenhuma? Você sabia disso? Quem é que mantém a igreja?
Hã? Quem que mantém, irmãos? Hã? Os membros, não é verdade? Não é Deus, os membros. Deus abençoa você, porque tem pessoas que Deus abençoa, mas Ele não repassa. Não é? Então, você, através da graça e da bondade de Deus. Veja, o sistema desse mundo continua atuando da mesma maneira. E o nosso Deus também continua sendo o mesmo. Então, o mecanismo do sistema desse mundo, ele não precisa de nós. A maldade, está aí no versículo 13, 14, já é a sua própria natureza. Eles não precisam do cristão para continuar proclamando aquilo, mas nós somos um baita de um impedimento. Uma das coisas que eu tenho visto ultimamente, uma da estratégia diabólica mesmo, né, é dizer, não, olha, as igrejas estão fechando, em vários lugares já não tem mais cristão, para desestimular você a estar na igreja. Há outros que já nem colocam o nome mais Igreja de Nova Vida, né? E aí, para não dizer o nome, você vai ver outro nome lá em inglês, para disfarçar, mas é igreja. Para que você fique desestimulado. Mas deixa eu te contar uma outra história que você não vai ver na mídia. Neste exato momento, sem que alguém tenha pregado, sem que alguém tenha falado do amor de Deus, o Espírito Santo está tocando em várias pessoas e chamando para o seu rebanho. Neste exato momento, há várias pessoas saindo para as igrejas, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Sabe aquele lugar onde as nossas autoridades não vão? Os pastores têm autoridade para entrar, e quando passa um servo, uma serva do Senhor, aquelas pessoas que ficam nessas comunidades, ou em qualquer outro lugar, que não precisa ser nenhuma comunidade, eles ainda têm respeito, por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Então, qual é a verdade? A verdade é que o sistema hoje tem mudado a maneira para fazer com que coloque medo, para que você diminua, para que você venha dizer, não está funcionando, né, é tudo igual. Não é, querido. Se a igreja não estivesse nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, a situação estaria muito pior. Veja como é que é o sistema deles, versículo 13, 14. Já tem tudo traçado. E o sujeitaram a cruel escravidão. A escravidão existe até os dias de hoje. Este é um fato. Há pouco tempo nós tivemos uma reportagem falando de jovens que são recrutados para trabalhar lá fora, tal, e chega lá, não é nada disso. Vão para os prostíbulos, e nesses prostíbulos elas têm que pagar a dívida da sua hospedagem e tal, e aí a dívida dela é tão grande e essa pessoa se torna escrava por causa da cobiça, por causa do sistema, por causa de não parar para ver como que funciona o sistema desse mundo. Tornaram-se a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparo de barro, e a fazer tijolos, a executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Versículo 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lance-no no Nilo, todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Ou seja, a lista de maldade é infinita. Mas também nós podemos ver que em vários momentos Deus tem levantado com a sua graça e com a sua misericórdia. Então, qual é o motivo aqui
desta ordem de Faraó no versículo 22. Uma vez que ele já tinha a solução, para que ele então fazer esse pedido e deixar a vida dessas duas chefes da parte que fazia o parto, né? Porque não era apenas duas, praticamente o que dá a entender que eram chefe de um grupo muito grande, essas duas mulheres, que está aqui no versículo 15, o rei ordenou às parteiras dos hebreus, que chama-se Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias, dar-lhe luz, verifique se é menino, se for, matem-no, e se for menina, deixe-o viver. Se ele já tinha essa lista de maldade, podia autorizar, por que passar isso para essas duas mulheres? Primeiro ponto, nós vamos começar a observar a disciplina de Deus. Vamos lembrar, querido, esse povo estava ali por causa do pecado, na escravidão. E ao mesmo tempo que ele estava ali em pecado, e as suas lamentações já vinham, e nós vamos ver esse registro mais lá na frente, Deus aqui começa a preparar esse povo para sair dessa escravidão. Então vamos desenhar esse cenário. Quando você vê uma situação de calamidade, de dificuldade, de perseguições, ao invés de você olhar simplesmente para aquilo que aos seus olhos é ruim, e de fato e está em Hebreus 12, veja aí, Hebreus 12, versículo 10, 11, vamos entender que nesse projeto que está sendo desenhado, Deus está agindo. Qual é a sua situação? Qual é a sua dificuldade? O que está sendo desenhado durante esse projeto na sua vida que é um impedimento? E aí eu dou um exemplo meu. Eu gosto muito de falar de testemunhos. Eu fiz um voto com Deus. E o voto que eu fiz ao Senhor foi: disse, Senhor, eu só vou sair desse lugar onde eu moro, porque eu gosto de estar envolvido na casa do Senhor, e a facilidade que eu tinha era muito grande de estar o tempo inteiro na casa de Deus. Morava em frente da igreja, e disse, Senhor, não quero sair daqui, só quero sair daqui quando eu puder ter aquilo que é meu próprio. Esse foi o meu voto com a Deus. Enquanto isso, eu quero estar servindo aqui a tua casa. Algumas pessoas me perguntavam, meu, tem um lugar mais barato, tem outra possibilidade, você não quer ir para lá? Eu falei, não, eu fiz um voto com Deus. Outros perguntavam, você mora aqui há 20 anos de aluguel? Você não acha que está desperdiçando dinheiro? Eu falei, não, eu estou investindo na casa do Senhor. Era eu, minha filha, a minha esposa. A minha esposa ontem estava lembrando, eu falei, Milson, lembra que uma vez o nosso grupo lá dava 80 pessoas? Eu falei, é mesmo? Como é que eu botava 80 pessoas dentro da minha casa? Era gente no banheiro, era gente no quarto, no corredor, né, João? Tudo que é lugar. E ainda ficava a pessoa por lá de fora. Foi um voto que eu fiz a Deus. E eu lembro que quando o proprietário me pediu um imóvel, depois de 20 anos morando ali, ele não precisava daquele imóvel, porque todo o prédio era dele. E aí quando eu fui questionar, Deus falou, fica quieto. Aí eu lembrei daquele voto. E aí eu falei para o proprietário, olha, eu só vou sair daqui quando eu encontrar o meu imóvel. Tá bom, Emilson, fica tranquilo, pode procurar com calma. E explicou o motivo. E aí eu falei para minha esposa e para minha filha, para onde a gente vai? Não tem um centavo. Não tenho poupança. Como é que eu vou comprar alguma coisa? Olha, eu fui para vi vários imóveis, sem um centavo. E aonde eu estou hoje, só para encurtar a história, foi por insistência daquela pessoa que estava vendendo. Rapaz, esse lugar aqui é bom. E eu falei, rapaz, mas tá bom. Cheguei lá, o dono falou, e aí, quanto você tem?
Falei, então, essa é a melhor parte. Eu não tenho nada. Você não tem nada? Não tenho nada. Mas eu posso. Posso pagar tanto assim por semana. E a pessoa falou, olha, esse imóvel, acho que eu tinha 4 ou 5 só, que todos da planta já tinham sido vendidos. Ninguém está querendo esse imóvel, eu vou vender para você. Eu nem fui lá ver, nem tive a coragem para lá ver aonde era a posição. E foi assim que eu consegui, querido. Então, o que parecia ser ruim naquele momento, porque eu estava bem acomodado no meu projeto, era Deus movendo algo bem melhor para mim lá na frente. Vocês conseguiram entender até aqui? Ok? Né? Então, olha, o que estava sendo desenhado de ruim, e de fato estava sendo, ao mesmo tempo, sendo preparado o projeto de Deus para libertar o seu povo. Não é motivo para você dar glória a Deus, irmãos? É motivo para a gente agradecer a Deus. Aí em Hebreus 12, olha só como é que os 2 versículos, eles se completam. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Então veja que esses momentos difíceis, né, o propósito não é de Deus deixar o povo em dificuldade, mas eles estão sendo disciplinados para largar o pecado, a sua dificuldade, para sair daquela vida. Segundo lhes parece melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Vocês concordam? Quando você é chamado a atenção, alguém gosta? Rapaz, tu não alegria, o que está alegria? Levei uma bronca agora do pastor. Duvido. Se você fizer isso, desculpa, você é doido, não é normal não. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela for exercitados. Então, nessa disciplina aqui chamada temor a ele encontra 2 mulheres, Sifrá e Puá, chefe das parteiras. E qual é a reação desse Deus diante dessa atitude, da atitude humana de não se prostrar? Às vezes nós achamos que Deus não vai se importar com isso. O que eu faço na casa de Deus, o que eu faço, meu testemunho lá fora, ajudando alguém, isso é irrelevante. Não é irrelevante. Tudo que você faz, querido, como cristão, chama a atenção de Deus. Olha no versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras. Êxodo 1, versículo 20. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez o quê? Mais forte. Mais maldade, mais dificuldade, mais o povo se tornava mais forte. Eu falo, né, e digo que para mim, o que as pessoas chamam de classe alta, média e baixa, ou pobre, é uma classe social. Eu não acho. Para mim, pobre não é uma classe social, é uma raça, e raça boa, irmãos. Essa raça é inteligente. Você já parou para observar? Como é que o pobre, ele é criativo. Em meio à maldade desse mundo, em meio à dificuldade desse mundo, esse povo continua crescendo. Quer ver um povo alegre nos momentos difíceis? É o pobre. Ele tem essa alegria, porque ele tem um mínimo. Então qualquer coisa que ele ganha a mais já é motivo de festa. Mas não importa, querido. Em qualquer classe social,
Deus está com aqueles que o temem e que o buscam. Qual é o exemplo deixado aqui por essas mulheres? Coragem, exemplo de fé, um exemplo de temor, e principalmente o amor ao chamado que elas tinham. Qual era o dom? Qual era o talento que aquelas mulheres tinham? De ajudar outras mães a darem à luz. Era inconcebível alguém que estava ali para ajudar alguém a vir ao mundo, a ter vida, morrer, assassinar alguém. Esse exemplo, queridos, se repete até os dias de hoje. E aquilo que a igreja deveria fazer e não faz, Deus usa até as pedras para aclamar o seu nome. Tem coisas que a gente não consegue entender. Existem trabalhos que deveriam ser feitos pela igreja e não é feito, mas Deus não depende da gente. Ele usa até os ímpios. Há excelentes trabalhos, queridos, que eu vejo de ajuda na rua, no município onde eu moro. Há excelentes trabalhos de pessoas que não são cristãs, que adotam outras crianças, sem colocá-la dentro de casa, mas dá o mantimento, dá o material escolar. Eu vejo aqui, quantas situações aqui que, às vezes, alguém não pode participar e vem alguém e banca, e não, eu vou pagar para você. Então, nós podemos observar, querido, que nós podemos ter vários exemplos para demonstrar que, assim como essas mulheres que enfrentaram o sistema com coragem, existem muitas pessoas entre nós, como Sifrá e Puá. Pessoas que não se curvam, pessoas que estão determinadas e que não abrem mão de maneira nenhuma. Essas parteiras não influenciaram somente para nós, dando esse exemplo, elas também influenciaram as outras parteiras. Talvez algumas não tiveram essa coragem e cumpriram essa ordem do rei, mas no geral, o comentário que o rei aqui faz, mostra que a atitude dela de temer a Deus influenciou várias pessoas. Sabe, querido, o que você faz tem influenciado alguém? Se não tem, não chegou a hora de você começar a colocar a mão e fazer alguma coisa? Não chegou a hora de você fazer valer a pena essa vida? Não somente trabalhando na casa do Senhor, mas também na parte externa, tendo uma atitude assim de cristão, ou não? Vamos na prática. Quando nós saímos daqui, nós não temos funcionário para fazer limpeza. E alguns sujam, né? É normal sujar o banheiro e tal. Você já parou para se preocupar com isso? Pastor, eu posso lá tirar o lixo junto com os obreiros, com as recepcionistas? Eu posso varrer aqui? Eu posso arrumar as cadeiras? Eu posso ficar aqui com os obreiros a fechar a igreja? Eu posso me colocar como voluntário para trabalhar de obreiro? O que precisa para ser uma recepcionista? Veja, irmãos, há muitas coisas que a gente pode fazer sem dinheiro. A questão está no coração. Se dependesse de você para abrir e fechar essa igreja estaria aberta ou fechada? O que dependeu aqui dessas duas mulheres, elas não se curvaram ao sistema desse mundo. E olha que a sociedade egípcia era altamente organizada. E como duas mulheres, né, poderiam aí cuidar de mais de 1.200.000 mulheres, que era aproximado que tinha
Desses 1.200.000, quantos ali estavam dando à luz? Isso aí é uma outra história que a gente vai estar entrando e falando um pouquinho mais. Vamos fechar dizendo que uma atitude de fé é capaz. A atitude de fé dessa mulher foi que elas temeram a Deus. E nesse temor a Deus, eu vou entrar nessa parte agora, Êxodo capítulo 2, versículo 1, versículo 10, versículo 2, versículo 1, só para a gente cortar, não vou ler o versículo todo. Veja a importância da influência. À noite eu vou falar mais agora da posição que essas mulheres tiveram. Hoje estou falando mais de como que é possível a gente enfrentar o sistema desse mundo se nós temermos a Deus. É a única maneira. Boas ideias, bom projeto, honestidade, integridade, nada disso você vai conseguir enfrentar o sistema desse mundo. Mas se você temer a Deus, há uma grande chance de você sair vitorioso. Então veja, essas duas mulheres, diante de um desafio, que elas ali estavam sendo testadas por Deus, porque Faraó não precisava delas, e ele demonstra isso, né, logo após, dizendo, autoriza todo o povo a matar qualquer criança que tivesse nascido, e ao mesmo tempo eles estavam sendo testados pelo sistema desse mundo. Veja a importância de uma atitude que você tem de influenciar outras pessoas. Versículo 1, Êxodo 10. Uma nova geração sendo influenciada. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Versículo 2. E ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito. Ela o escondeu por quantos meses? 3 meses. Eu vou ter que ler todo, não vai ter jeito. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, colocou nele o menino, deixou no cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então nós podemos ver aqui, nesses 3 primeiros versículos, a atitude de fé dessa mulher chamada Joquebede, que já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. Porque, vamos analisar, se Faraó estava autorizando o povo jogar qualquer criança de sexo masculino, recém-nascido no Nilo, não era só para morrer afogado. O que tinha no Nilo? Você sabe o que tinha no Nilo? E tem até hoje? Jacaré. Então olha a atitude desta mãe, querido. A atitude dessa mãe em colocar no cesto e um bebê chorando, porque o texto diz isso, a possibilidade de que o plano dessa mulher desse certo, dessa mãe, né, que não aceitou o sistema desse mundo, não tem jeito, está todo mundo ficando viciado, vai acontecer na minha família também, né, os nossos filhos se perdem, isso também, não, nada disso. Olha a orientação que eu vou dar para você, não importa a idade que o seu filho tem, você é o maior intercessor, é a maior intercessora da vida dele. Ainda que pareça que as suas orações não estejam dando certo, não deixe se enganar pela sua mente, nem pelos seus olhos. Deus vai ouvir o seu clamor. A sua oração vai impedir em muitas situações a vida do seu filho, e também vai ter a permissão de Deus para que essa pessoa se arrependa. Então o risco aqui era muito grande, mas o que essa mulher estava fazendo? Influenciada por essas atitudes de duas parteiras, que foi influenciando toda aquela sociedade hebreia. Ela disse: eu vou resistir, não vou aceitar isso não. E não é que esse plano deu certo? Quando já não podia mais escondê-lo, pegou e colocou em um cesto. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. A filha de Faraó descera aonde? Ao Nilo para tomar banho.
O risco era grande até para tomar banho. Tem muitas pessoas que iam dizer, gente, é o lugar perfeito para dizer, ó, não posso tomar banho porque tem crocodilo. Tem gente que não gosta de tomar banho, irmãos, pode acreditar. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. O outro risco, essa filha de Faraó poderia ter mandado matar, poderia ter completado o serviço do seu pai, mas Deus estava agindo em favor da sua igreja. Deus está agindo até hoje em favor da sua igreja. Essa mãe, querido, foi ricamente abençoada por temer a Deus. Essa criança, ela não somente teve a proteção do rei do Egito, porque foi a ordem que foi dado pela filha de Faraó. Essa mãe ficou com a filha, e eu acho que foi aí o primeiro auxílio família, auxílio maternidade foi aí. A princesa aqui falou, olha, eu vou bancar tudo, e quando ele estiver com 3 meses, você me traga de volta. Olha só que coisa maravilhosa. Todas as vezes que o sistema desse mundo se levanta, o contra-ataque do Senhor é mais forte ainda. Sabe o que Deus fez? Colocou na casa do inimigo do seu povo, um hebreu, que vai se tornar o líder e vai libertar o seu povo. Foi criado comendo o melhor alimento, com as melhores instruções, conhecendo todo o sistema que era daquela sociedade, e de fato, o plano de Deus se cumpriu. O que eu quero mostrar para você, querido? Você tem 2 opções: ou viver de mentira, vindo à igreja, mas não fazendo nada disso, não sendo cristão, não tem nenhum compromisso, tudo é impedimento. Hoje pela manhã um irmão conversou comigo na padaria, disse, olha, as pessoas cantam chuva de bênção, mas quando chove não quer ir à igreja. Eu falei, é verdade. Você já observou isso? Uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, ontem estava chovendo na hora do culto jovem, correto? Uma pessoa que tem compromisso com Deus, ele vem à casa do Senhor até no dia de chuva. Ele de dia de chuva, ai que vai ser bom, não vou fazer nada mesmo, vou para a igreja. Quando está quente, ele vai falar, aqui não tem ar, eu vou para a igreja. Não é o nosso caso aqui. Mas tem o frescor do Senhor, amém, irmãos? Mas um não cristão, está chovendo. Lavei meu carro ontem, R$120. Ninguém merece isso. Essa sandália nova, não vou botar não. Ou você pode viver de mentiras, ou viver mergulhado na sabedoria do Senhor. E a melhor opção é a segunda, querido. Não importa a situação que você esteja vivendo. Eu não sei se foi a mesma situação que essa mãe Joquebede estava vivendo e outras mães viveram. Eu vou ser mais ousado em afirmar. Não foi apenas essa mulher que salvou o seu filho. Outras mães tiveram essa mesma atitude. E aí? O que você vai fazer? Pastor, agora estão ensinando aí que não pode, né, falar para o meu filho que ele que tem que escolher o sexo.
o sexo. Quem escolher o quê? A minha casa quem manda sou eu. Amém, irmãos? Ou não? Quem manda sou eu. Tu aqui é macho, tu aqui é menina. É isso aí. Nenhum sistema desse mundo tem mais influência na vida das nossas crianças do que os nossos próprios pais. Desculpa falar isso, mas se o seu filho bota a mão na sua cara e vai dizer que vai ligar o celular para denunciar, você está sendo uma mãe frouxa e um pai frouxo. Isso aí mesmo. O meu primo tinha uma condição excelente nos Estados Unidos. E os seus filhos começaram a crescer. 2 ligações que ele recebeu dos seus filhos. Ligaram denunciando ele lá. Porque lá eles ensinam isso. Ele falou, deixa vocês comigo. Vendeu a sua empresa. Vou levar para vocês num lugar. E lá você vai ver quem é que manda. Voltou para morar na sua casa, sabe aonde? Em São Gonçalo. Você conhece essa cidade? São Gonçalo. Ele falou, aqui quem manda sou eu. Liga para alguém para tu ver. Eu não sei se agora eles voltaram para os Estados Unidos ou não. Essa mulher, junto com o seu esposo, e essas 2 profissionais poderiam dizer, o que eu posso fazer? Vocês sabem que eu não sou a favor. Essa historinha, sabe? Não tem como. Tem como, querido. Existe um sistema que é mais forte do que o sistema desse mundo. Como é que você pode afirmar isso com tanta segurança? Porque se o nosso sistema do reino não fosse tão forte, o mundo não estaria incomodado. Você concorda comigo? Sim ou não? Então, acorda, igreja. Se você teme o Senhor, Deus sempre dará o escape para a sua família. E se você tem um filho, uma filha que está desviado, ameaça ele. Como assim, pastor? Ameaça? Não sei o que você está fazendo não, mas tudo que você fizer vai dar errado. E quando der errado, você vai lembrar, é que meu pai está orando, minha mãe está orando, para você voltar para a casa do Senhor. É mesmo? Aquilo vai ficar na cabeça. E tudo que fizer não der certo, é meu pai que está orando. É minha mãe que está orando. Mãe, o que aconteceu? Estou mesmo. Porque aí no seu lugar na casa do Senhor é servindo ao Senhor. Eu não coloquei filho no mundo para servir esse sistema. Joquebede, com o seu esposo, com a sua filha, com o seu filho mais velho, não se curvou esse sistema. Feche os seus olhos. Quero pedir que os obreiros, os pastores se levantem e vão começar a servir a ceia. Senhor, que venhamos ter essa ousadia. Pode começar a servir. Eu quero colocar diante da tua igreja que existe uma opção. A opção é temer a Deus. Os 10 mandamentos ainda não tinham sido escritos, mas estava implícito que matar era errado, e elas não aceitaram isso. Elas foram confrontadas com a maior autoridade daquela época, uma autoridade perversa. Essas mulheres não recuaram, e o Senhor deixa esse registro para nós, que não venhamos ser pais fracos, mas que venhamos a produzir filhos fortes na nossa fé e esperança, que mesmo Moisés vivendo sobre toda a cultura egípcia,
aqueles 3 primeiros anos já foi suficiente para implantar os princípios do reino naquele coração. Aleluia. Senhor, eu oro pelas nossas crianças, pelos adolescentes, pelos nossos jovens. Eu não aceito, Senhor, o que muitos pregam, que quando ir para a faculdade vai se perder. Isso não é verdade, porque eu tenho exemplo na minha casa, na minha família, que pelo contrário, essas pessoas não se perderam, mas levaram outras a conhecer o teu reino. Aleluia. Eu faço essa oração nesse exato momento, que a tua bondade, que a tua graça esteja com a tua igreja. Você pode fazer essa oração enquanto a gente vai estar ouvindo o louvor de fundo. Você possa fazer essa oração, a sua oração. O que tem te assustado, querido? O que tem amedrontado você? O que tem te preocupado? Ou em que você tem sido negligente? Você tem feito seus cultos nos lares? Seu filho, sua filha te viu alguma vez orando? Você desafiou o seu filho ou a sua filha a ter um ato de fé? Você tem um testemunho que os seus filhos podem contar? Ou você tem se curvado ao sistema desse mundo? Participa de todas as festas seculares. Não tem nada demais, é só coisa de criança. Não é, querida. O mundo investe nas nossas crianças, mas você nesse exato momento pode, com a sua oração, dizer: Senhor, eu temo a Ti. Não sou o melhor pai, a melhor mãe, ainda falta muita coisa, mas eu tenho medo desse mundo, mas eu também tenho temor a Ti. E é esse temor, querido, que vai te dar sabedoria, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Pai, eu estendo essa oração para você que está em casa, para dizer que é possível, não sozinho, não sendo um crente em casa, mas se você está assistindo hoje porque está enfermo, ou porque por algum motivo hoje você perdeu a hora, ou vai ter que trabalhar, eu até entendo, mas se você tem o tempo, por que não está em comunhão com a tua igreja? Pai, nesse exato momento, junto com a tua igreja, eu ergo esse pão, e faço memória. O sistema desse mundo não facilitou para Jesus, não vai facilitar para você. Mas qual era o consolo de Jesus? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Você em Cristo Jesus é uma só pessoa. Aleluia! Aleluia! Você, igreja, pode dar um glória a Deus nessa manhã e dizer: eu sou um em Cristo Jesus. Eu sei que os desafios são grandes,
Cada dia mais as coisas se apertam, mas assim como Deus deixou isso registrado, não é para colocar medo, mas é para dizer: eu estou contigo. A Bíblia nos ensina a fazer esse autoexame. E antes de você comer esse pão, examine a si mesmo. Peça perdão pelos seus pecados, por qualquer coisa que o Espírito Santo esteja falando explicitamente agora, somente para você. E venha com graça e com misericórdia. Te agradeço, Senhor, por este alimento, por esse momento tão especial. Que a tua graça e que a tua bondade esteja conosco. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Amém. Erga o seu cálice, que simboliza a nova aliança. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por eu poder participar desse momento, não por mérito, não por mérito meu, mas pelo sacrifício feito na cruz. Aleluia! Obrigado, Senhor, por eu ter sido chamado por Ti. Obrigado por eu ter ouvido a Tua voz. Obrigado por todos os grilhões que foram quebrados. Obrigado por eu ser uma nova criatura. Obrigado por o Senhor perdoar os meus pecados e escrever uma nova história na minha vida. Que assim seja. Bebamos todos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor e declarar: poderoso esse nome é. Declare: poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome exalte a igreja, exalte o nome do Senhor. Jesus, Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela tua presença. E eu quero encerrar fazendo uma oração. Eu quero orar por uma família. Hoje, pela essa manhã, a nossa irmã Ana Paula, a esposa do pastor Leomar, se foi. Recebemos a nota de falecimento
Ela vinha lutando com câncer durante muito tempo. Primeiro, o esposo dela estava aí passando as lutas e ainda está. Quantos aqui conheceram a irmã Ana Paula? Sempre alegre, sempre vibrante, mas aprove a Deus recolher. Tem coisas que a gente não entende. E aí vamos precisar estar cobrindo a vida do seu esposo, com muitas orações, a vida dos seus 3 filhos. O último a ter esse contato com ela foi o pastor João, que esteve lá na igreja pregando. Não é isso, pastor? E sempre atuante. Então, assim como essa mulher, Cifra e Poá, a Ana Paula também, ela deixa um exemplo para a gente. Todos sabem que quando toma quimioterapia, como isso abate, como isso prostra a pessoa. Em nenhum momento ela deixou de estar lá ajudando, apoiando, incentivando. E fica aí essa perda. Ela é esposa do pastor Leomar, lá do Rio de Janeiro, né? Parque Fluminense, Parque Primavera, né? Vamos fazer essa oração em favor do pastor Leomar, que perdeu a sua esposa hoje. Amém, Senhor. Nós somos portadores de boas novas, de boas notícias, mas também a família tem momentos difíceis. Fazemos essa oração por essa perda tão especial, Senhor. Quantas vezes essa irmã saía lá de Duque de Caxias, pegava 3 conduções para estar aqui, nos apoiando, nos servindo aqui no projeto social. Quantas vezes, com tantas lutas, e conforme era a palavra dela, a Igreja Nova Vida Igreja Nova Vida do Coelho é a minha igreja. Quantos aconselhamentos, quantas orientações, quantos exemplos que ela levou daqui para lá. E que privilégio, Senhor, poder estar ao lado de pessoas tão contagiantes, que em meio às lutas não se curvaram, nenhum momento questionando a Deus, mas valorizando cada tempo da sua vida. Que o Senhor console o pastor Leomar, sua filha, os seus 2 filhos, console ali aquela igreja, Senhor, que já vem sofrendo com a enfermidade do pastor local, e agora esse pastor perde a sua esposa. Que a tua bondade esteja com cada um de nós e nos ajude. E mesmo a todas essas notícias, a orientação do Senhor é a mesma que Ele deu para Moisés: ordene que o meu povo marche, não pare, não pare, porque em breve todos nós estaremos juntos com o Senhor Jesus. Que essa irmã descansou em paz, o Senhor a livrou do sofrimento, e que a tua graça, que a tua bondade esteja com a nossa igreja, com todos os pastores da Nova Vida que vive esse momento de luto. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Leva-nos debaixo da tua graça, da tua presença.
e que logo mais à noite estaremos aqui novamente, meditando na Tua palavra, Senhor, e não desperdiçando nenhum tempo da nossa vida, conforme a irmã Ana Paula fez. Nenhum momento deixou de estar na casa do Senhor, a não ser quando estava hospitalizada. Que a Tua graça, que a Tua bondade esteja com cada um de nós. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar,